Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre diagnóstico laboratorial do infarto agudo do miocárdio, ministrado pelo Dr. Anderson Rodrigues. Anderson é médico do Grupo Sabin e cardiologista. Além disso, ele possui especialização em cardiologia pelo HCOR, MBA em Gestão de Negócios em Saúde pela Fundação Dom Cabral e graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina pela Universidade Federal do Pará, também conhecida como UFPA. Sem mais delongas, Dr. Anderson Rodrigues, seja muito bem-vindo também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, doutor. Eu gostaria inicialmente de agradecer o honroso convite da comissão organizadora, composta pelo Rafa, nosso diretor técnico, e pela Silvana Fael, a grande amiga, nossa chefe da nossa assessoria científica, assessoria médica Sabin. Eu sou cardiologista de formação e tenho a honra e o prazer de fazer parte do Grupo Sabin desde 2012. Já trabalhei no setor de relacionamento médico, de marketing, e atualmente atuo pela assessoria científica. E hoje vou ter a honra e o prazer de compartilhar com os senhores informações referentes ao diagnóstico laboratorial de infarto. Em relação à apresentação, como nós temos acadêmicos de medicina e residentes, né, eu tentei mesclar slides que contemplem informações mais acadêmicas e outras um pouco mais aprofundadas. Eu ficaria à disposição para que quaisquer desses diapositivos que gerem alguma dúvida possam ser questionados ao final à minha pessoa. Será de grande valia a discussão ao final para que nós possamos engrandecer a prática médica, principalmente da cardiologia. Em pauta nesse momento, as emergências cardiovasculares, no caso, o infarto agudo do miocárdio e a sua análise laboratorial. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ok, doutor, está compartilhada a sua apresentação aqui, certo? Pode dar início à sua apresentação, obrigado. Eu passo ou você passa, por favor? Nós vamos passar, você vai pedindo para passar e a gente próximo, passa. por favor. Pode passar? Essa frase é só uma introdução para que sempre lembremos da importância que nós temos na vida das outras pessoas, como médicos e como seres humanos, em que o nosso comprometimento com a informação correta e a melhor prática da medicina, da cardiologia, possa ajudar com que vidas possam ser salvas e que pessoas possam viver com melhor qualidade de vida. Próximo, por favor. Próximo. Eu não poderia falar de infarto e de exames laboratoriais, especificamente do diagnóstico laboratorial do infarto, sem antes não tecer algumas informações referentes à epidemiologia e rapidamente falar sobre a patogênese dessa doença. Então, rapidamente, esse slide da Organização Mundial de Saúde, ele nos ilustra muito bem o aspecto por que estamos falando de infarto. Hoje, o que mais mata no mundo ainda é a aterotrombose, infartos e derrames. Então, a principal causa de morte no mundo e no Brasil. Próximo. Deixa eu aumentar aqui o slide. Então, esse segundo diapositivo aí, sobre a aterotrombose, ele mostra um dado muito importante. Por que nós temos que diminuir a mortalidade cardiovascular? Porque quando a pessoa apresenta os seus fatores de risco e apresenta algum evento, ele tenha um infarto ou tenha um derrame, um AVC, um acidente vascular encefálico, a média de expectativa desse indivíduo diminuirá. Então,
se eu não cuido bem da saúde cardiovascular, dos fatores de risco no meu doente, certamente eu vou ter culpa, essa negligência não só do profissional, mas também do próprio doente em relação a essa diminuição da sua expectativa de vida. Próximo, por favor. Aqui, outro diapositivo também da epidemiologia, só ressaltando o aspecto da importância das doenças cardiovasculares na mortalidade dos brasileiros. Próximo, por favor. Em relação a essas mortes cardiovasculares, prevalece ainda o acidente vascular encefálico, doença coronariana, outras causas e hipertensão, contribuindo com 9% dessa mortalidade. Próximo, por favor. Esse diapositivo, ele também é da Organização Mundial de Saúde, e ele traz dados preocupantes. Todos já sabemos que cada vez mais a mortalidade cardiovascular vem aumentando ao longo dos anos e das décadas. Todavia, não temos atuado de forma tão incisiva como o problema carece. Então, o slide mostra aos senhores uma comparação da evolução por mortes cardiovasculares do ano 2000 ao ano 2040, revelando o seguinte: o Brasil passa a primeiro lugar do mundo em mortes cardiovasculares no ano de 2040, com um aumento expressivo de 250% no número dessas mortes cardiovasculares. Então, a nossa baixa atuação no momento em relação a fatores de risco faz com que, no futuro, nós tenhamos esses números bastante assustadores em relação à morte cardiovascular. Próximo, por favor. Aqui só uma lembrança referente a um dos fatores de risco, nós vamos falar de alguns outros rapidamente, mas só para lembrar que o tabagismo ele vem diminuindo ao longo das décadas no Brasil. Isso dados dessa diretriz nossa brasileira de prevenção cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra que vem acontecendo uma redução no tabagismo, no cigarro habitual, e isso tem um impacto direto na redução do número de infartos por esses fatores de risco que hoje vêm melhor controlados, né? Então, reduziu-se o tabagismo, hoje existe um tratamento melhor da hiperglicemia, da pressão arterial, do aspecto de diabetes e das dislipidemias, fazendo com que nós possamos evidenciar uma melhora nos números da doença cardiovascular, mas sempre lembrando que essa intensidade da nossa atuação tem que persistir cada vez maior para que nós possamos reduzir esse impacto negativo da aterotrombose, da mortalidade cardiovascular. Próximo, por favor. Esse trabalho do Jack é apenas para ilustrar algo bastante importante, que, apesar da diminuição do tabagismo, nós estamos vendo um aumento do número de eventos, da prevalência de síndrome coronariana aguda em jovens, né? Principalmente por outros fatores de risco. Então, aumento do cigarro eletrônico, com a nicotina, a epidemia de obesidade, aumento da circunferência abdominal, consequentemente, aumento de pressão arterial e de casos de pré-diabetes e diabetes, além do aspecto das drogas ilícitas. Todos já conhecemos do efeito da cocaína, né, nos jovens, levando a quadros de infarto. Todavia, esse trabalho do Jack trouxe algo bastante interessante, mostrando 7 principais consequências ruins para o coração, para o sistema cardiovascular, com o uso de drogas ilícitas, especificamente o uso da maconha. Então, o trabalho publicado mostrou um aumento na incidência de infarto já na primeira hora após o uso da maconha. Então, esse uso desse ilícito, hoje entendido como benigno, ele tem algo a mais de risco cardiovascular, como apresentado nesse trabalho, nessa revista muito importante dentro da nossa prática médica. Próximo, por favor. Falando dos fatores de risco, então, rapidamente, né, não podemos isentar de lembrar isso de todos nós, médicos, acadêmicos e residentes, que
a doença cardiovascular, a aterotrombose, ela é multifatorial. E nós temos que investigar adequadamente, perguntar de forma correta ao nosso doente, na anamnese, aos seus familiares, ao seu histórico familiar, quais são todos os seus riscos presentes que têm relação direta com o aumento dessa doença cardiovascular. E, a partir do momento em que eu tenho todos os riscos conhecidos do meu doente, eu posso calcular, estimar o seu risco individualmente. Consequentemente, tratá-lo de forma individual. Próximo, por favor. Esses fatores de risco, então, nós temos que lembrar sempre deles, temos que enfatizá-los, porque eles vão identificar a gravidade do meu doente. Se eu tenho um doente de baixo, médio ou alto risco, isso tem impacto direto nos exames que eu vou precisar para utilizar na investigação desse doente e, consequentemente, no seu tratamento, né? Então, doentes de mais baixo risco, uma terapêutica menos agressiva, e doentes de alto risco, eu não posso ser negligente, tenho que conhecer os seus fatores de risco, conhecer esse alto risco e tratar adequadamente de forma agressiva. Próximo, por favor. Aqui só um slide para ilustrar, né, essa gama imensa que nós temos de fatores de risco, alguns mais conhecidos, outros menos, né? A hipertensão, dislipidemia, a obesidade, tabagismo, as emoções, né, o sedentarismo. Próximo, por favor. Aqui só lembrando um aspecto importante das emoções, né? Hoje nós temos livros que os senhores já devem ter tido contato. Um livro muito interessante do Dr. Elias Knobel, chefe da UTI do Einstein, em que ele lembra o aspecto das emoções e coração, lembrando tudo que pode acontecer no sistema cardiovascular a partir das emoções, tanto boas quanto emoções ruins, né? Então, hoje nós temos um mundo bastante estressado e intolerante, isso muito evidenciado no trânsito, nas grandes cidades, no mercado de trabalho, a concorrência cada vez mais difícil, os conflitos familiares, né? E tudo isso corrobora para que nós tenhamos um aumento do risco cardiovascular, com ansiedade, depressão e outros fatores psicossociais, os quais estão contemplados na nossa diretriz de prevenção cardiovascular. Próximo, por favor. Esse diapositivo, também conhecido pelos senhores, ele é meramente para ilustrar o que nós conseguimos ver no doente, às vezes, a ponta do iceberg, e o que nós não conseguimos e que precisamos extrair na anamnese, no exame físico desse doente, que está abaixo do nível da água. Então, submerso, escondido na história desse doente, existem tantos outros fatores de risco, os quais precisam ser adequadamente investigados e tratados para que nós possamos diminuir o risco de evolução desfavorável do ponto de vista cardiovascular desse doente. Próximo. Um pouquinho de patogênese. Próximo diapositivo. Essa aqui é uma imagem que ilustra como que se dá o efluxo de macromoléculas de LDL e como que acontece o início da aterosclerose. Próximo, por favor. Aqui uma ilustração também que mostra ao longo do tempo o que vai acontecendo dentro da artéria, né? Tudo se inicia, lembrar a todos do nome mágico, o termo, o start de toda doença, a disfunção do endotélio, né? Então, essa disfunção endotelial, ela vai evoluindo ao longo dos anos e células escumosas vão sendo formadas, estrias gordurosas, até a formação do ateroma, de uma placa fibrosa de capa mais fina ou capa mais grossa, e até o dia que essa placa pode evoluir com o evento e ruptura e, consequentemente, de uma síndrome coronariana aguda. Próximo. Aqui um diapositivo também muito importante do professor Braunwald, que mostra esse aspecto de tudo que nós falamos agora, desse contínuo vascular. Então, lá no início dessa curva, né, desse contínuo, dessa cascata de eventos, desse efeito dominó, quando eu não cuido adequadamente dos meus fatores de risco, ou dos fatores de risco do meu doente, eu vou lesar esse endotélio e eu vou ter toda uma evolução da doença aterosclerótica, né? Aterosclerose, doença coronariana, um dia tem uma trombose, um infarto, de 1 em cada 3 desses infartos pode evoluir para a morte súbita e os outros evoluem para a disfunção cardiovascular maior, que se chama insuficiência cardíaca. Próximo, por favor. Esse diapositivo ele é bastante interessante também, porque ele mostra uma relação
epidemiológica entre os vários territórios arteriais. Próximo. Então, quando o meu doente é portador de um histórico de um acidente vascular encefálico, próximo, ele tem uma chance, deixa eu só aumentar aqui o meu para que eu possa ver o número, ele tem uma chance de 56% de evoluir, de ter doença coronariana concomitante. Próximo, por favor. O paciente portador de doença arterial coronariana, próximo, ele tem uma chance de 32% de evoluir com um acidente vascular encefálico. Próximo, por favor. E muito importante e muito negligenciado, o território periférico, né? Então, o doente portador de doença arterial oclusiva periférica, próximo, tem uma chance muito importante de apresentar quase 70% de evolução de doença arterial coronariana e 42% de chance de evoluir com um acidente vascular encefálico. Então, esse diapositivo, ele traz a ênfase para todos nós profissionais de saúde, para que lembremos sempre, o meu doente tem doença aterosclerótica em um território arterial, consequentemente, ele pode ter em outros. E, preventivamente, eu posso investigar esses outros territórios de forma não invasiva e concluir se esse meu doente tem ou não doença em outros territórios arteriais. Lembrando aqui, esse diapositivo ele remete muito à importância do índice tornozelo braquial, né? Alguns conhecem como a sigla de ITB, e o ITB é uma ferramenta propedêutica não invasiva, com aferição de pressão arterial em membros superiores e em membros inferiores, e a relação entre essas pressões arteriais vai nos mostrar de forma não invasiva se esse doente tem risco de apresentar doença arterial oclusiva periférica, principalmente em membros inferiores. Tendo doença arterial em membros inferiores, eu tenho essas últimas duas barras aí bastante preocupantes, as quais evidenciam um possível acometimento de outros territórios arteriais. Próximo, por favor. Então, o que nós estamos falando, né, de infarto, diagnóstico laboratorial, eu precisava pincelar aos senhores esses fatores de risco e essa evidência de correlação de outros territórios arteriais, e estamos, então, diante de um grande desafio diagnóstico e terapêutico da medicina. Próximo. Aqui. Pode voltar um, por favor? Em relação ao grande desafio diagnóstico, então, o doente que chega numa emergência, ele vai chegar com queixas muito frequentes e que podem confundir o profissional que esteja na emergência ou na UTI para receber esse paciente, né? Então, o paciente vai chegar com dor torácica, e isso pode ser uma gama muito grande de hipóteses diagnósticas. Ele pode chegar com dispneia, a mesma coisa, né? Eu posso estar diante de um quadro de coronariopatia aguda, eu posso estar diante de um quadro de tromboembolismo, ou eu posso estar diante de um quadro de insuficiência cardíaca. Eu vou precisar colher adequadamente a história desse doente, fazer uma anamnese adequada, examiná-lo de forma correta do ponto de vista de exame físico e exame cardiológico, para que eu possa entender melhor qual é essa queixa desse doente e dar o melhor diagnóstico, consequente, a melhor terapêutica. Hoje, muito importante aí na parte de síndrome coronariana aguda, que os senhores estão vendo nesse slide, de 3 a 11% dos doentes são liberados de forma equivocada do pronto-socorro. E isso vai gerar o quê? Pior prognóstico, mortalidade 5 vezes maior, e muito importante para os senhores que são ainda acadêmicos e são residentes, um risco legal para quem dá essa alta. Então, aqui há mais um ponto muito importante da prática médica a ser lembrado, do ponto de a minha propedêutica que eu apliquei nesse doente fez com que eu acertasse nas hipóteses diagnósticas e, consequentemente, no diagnóstico da doença desse paciente. A partir dessa hipótese diagnóstica, eu empreendi uma terapêutica correta, eu dei alta para esse doente, eu internei para que ele possa ser melhor estratificado, eu indiquei para esse doente terapia intensiva, cineangiocoronariografia, um cateterismo cardíaco. Então, muito importante lembrar das hipóteses diagnósticas, as semelhanças entre
a falta de ar, a dispneia nesses quadros principais, a dor torácica na embolia, na pneumonia, na síndrome coronariana aguda, numa dissecção de aorta, um diagnóstico, uma patologia que é menos frequente, mas que o diagnóstico é bastante dificultado, com 33% de óbito nas primeiras 24 horas, 50% de mortalidade em 48 horas. Então, nós médicos precisamos estar atentos para as possibilidades diagnósticas e não receber toda dor torácica e já achar que é angina ou infarto. Próximo. Então, aqui eu já falei, né? Existe a negligência, infelizmente, em alguns momentos, e lembrar o cuidado que nós temos que ter na avaliação dessas hipóteses diagnósticas, das queixas e sinais e sintomas dos nossos doentes. Próximo. Aqui, só para ilustrar os senhores, uma coisa que hoje a gente tem visto que tem sido menos utilizado, né? A propedêutica básica. Então, só para lembrar os senhores, é esse raio-x de tórax aí com um alargamento de mediastino, numa dissecção de aorta. Tá? Então, o raio-x de tórax, a tomografia de tórax, são ferramentas que realmente vão ajudar para que nós possamos dar o diagnóstico de comorbidades bastante graves, com mortalidade muito alta em pronto-socorro. Próximo, por favor. Aqui são, pode passando mais dois. Aqui são só para ilustrar de onde nós tiramos essas informações. Elas vêm dessas 3 principais diretrizes, elas que ilustram e trazem as informações precisas de tudo que nós estamos discutindo hoje. A nossa última diretriz de angina e infarto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora de 2021, a diretriz da Sociedade de Cardiologia Europeia de 2020 e a norte-americana de 2021 também, as 3, trazendo todos os aspectos que nós já falamos e continuaremos discutindo nesses próximos minutos. Próximo, por favor, diapositivo. Muito importante, então, sempre lembrar aos senhores, paciente que chega com dor torácica, num pronto-socorro, numa unidade de terapia intensiva, várias são as hipóteses diagnósticas. Sempre lembrar de examinar corretamente esse doente, auscultá-lo, palpar pulsos periféricos. Quanto melhor a sua anamnese, seu exame físico e a propedêutica armada que você utilizar, certamente o erro médico será mais e mais afastado. Próximo, por favor. Aqui um estudo de 1996, que corrobora o que hoje nós evidenciamos também nas emergências e UTIs do Brasil. No diagnóstico diferencial de dor torácica, os pacientes ficaram internados ainda 2 dias até se definir o diagnóstico, e isquemia miocárdica em 31% desses doentes, 42% deles tinham doença do trato digestivo, a embolia pulmonar em 2%, aneurisma de aorta em 1%. Próximo, por favor. Aqui, só para lembrar, uma classificação muito importante aos senhores, né? Então, hoje, os senhores têm a facilidade de aplicativos que fazem os scores, os algoritmos de avaliação desses doentes que chegam ao pronto-socorro, e a avaliação da dor torácica como anginosa típica, provavelmente anginosa, não anginosa e dor não anginosa, faz e ajuda bastante para que nós possamos ter um caminho melhor a seguir no diagnóstico desse doente, se ele é realmente uma síndrome coronariana aguda ou se a dor torácica dele se enquadra em outro território, em outro sistema que não o cardiovascular. Próximo. Lembrar que a dor torácica, ela nem sempre virá de forma típica, ela pode vir atípica, e principalmente em diabéticos, idosos, que têm queixas bastante inespecíficas, pacientes no pós-operatório tardio de revascularização cirúrgica do miocárdio. Um item que não foi colocado aqui, de dor torácica atípica, também o grupo de mulheres. As mulheres, elas acabam negligenciando um pouco mais a busca, inclusive, do pronto-socorro, são muito fortes, né? E aí acabam demorando um pouco mais pela procura no pronto-socorro. Existem trabalhos muito interessantes mostrando que as mulheres retardam a ida para o pronto-socorro, o atendimento na emergência dessas mulheres do sexo feminino é retardado, existe também um atraso e uma subutilização
em exames invasivos. A cineangiocoronariografia ela é menos utilizada no sexo feminino em relação ao masculino, nos quadros de dor torácica, na investigação de síndrome coronariana aguda. Então, vale lembrar um importante aspecto de sempre pensar também em coronariopatia aguda nos pacientes com dor torácica atípica, né? A gente vê, às vezes, acontecer de uma náusea, um vômito, uma sudorese, uma dor atípica, né, em epigástrio, ser tratada com um antiemético, um protetor de mucosa gástrica, e esse paciente tem alta hospitalar sem fazer um único eletrocardiograma ou uma dosagem de troponina, mesmo sendo um paciente diabético, por exemplo. E esse paciente certamente terá um prognóstico pior, ele terá músculo lesado, porque ele teve alta diante de um quadro de infarto, e nós teremos consequências ético-legais desfavoráveis para o profissional que atendeu de forma inapropriada esse paciente. Próximo, por favor. Aqui, só lembrando, né, os aspectos diversos que nós podemos ter do eletrocardiograma, desde o eletro normal, a ondas T apiculadas, retificação do segmento ST, infra ou supra do ST. Próximo, por favor. Como a aula o foco não era eletro e nem outros aspectos, nós só pincelamos a lembrança do eletrocardiograma. O foco maior, então, marcadores de necrose miocárdica. Aqui, só para lembrar o que já existiu num passado, quando atuávamos em emergência, não mais é a realidade atual, né? Então, o uso de mioglobina, CKMB e troponina, né? Essa cinética aqui, ela é só para lembrar que existe um aumento inicial. Antigamente, tínhamos a mioglobina como o marcador mais precoce na investigação de dor torácica, de síndrome coronariana aguda. Todavia, esse é um passado, e atualmente temos nos principais serviços o uso da troponina, seja ela convencional ou ultrassensível, e alguns serviços ainda têm o uso da CKMB. Falaremos desses dois principais marcadores de necrose miocárdica. Próximo, por favor. Aqui, só para corroborar essa curva, né, e a duração de cada marcador, lembrar aos senhores que a troponina, essa curva em azul claro, existe esse pico ascendente, bastante importante, e uma duração de 7 até 14 dias dessa troponina na dosagem desse doente. Então, lembrar sempre, quando esse paciente estiver já num tempo tardio de internação hospitalar, que ele ainda pode apresentar níveis de troponina na sua dosagem laboratorial. Próximo, por favor. Então, qual o melhor biomarcador, né? O melhor é o que você tem disponível. Então, Anderson, eu não tenho na emergência troponina, não tenho CKMB, eu tenho CPK e mioglobina. É o que você vai utilizar para dar o diagnóstico de infarto do seu doente, né? Eu vou me adequar à minha realidade. Nós já vivemos um passado em que dávamos diagnóstico de infarto com transaminases, né? Então, AST, ALT, DHL, né? Então, hoje vivemos uma realidade muito melhor, muito mais assertiva, muito mais terapêutica, porque se eu tenho diagnóstico precoce de infarto, eu vou atuar muito mais precocemente no tratamento do meu doente e salvar mais músculo. Então, o serviço com troponina ultrassensível, as diretrizes elas são bem claras e que você pode esquecer o uso da CKMB, tá? Pois ela não somará acurácia em relação a essa troponina ultrassensível e adicionará custo. Então, as diretrizes elas são claras em afirmar isso. Se eu tenho, no caso, uma troponina qualitativa, que ela só diz se é positiva e negativa, como na segunda parte desse slide, mostrando aos senhores, as diretrizes dizem que pode ser melhor uma CKMB, porque positiva, será que ela é positiva levemente ou 100 vezes? Então, a CKMB ela pode ser um pouquinho mais precisa em relação aos serviços que têm a troponina só qualitativa. Próximo, por favor. Aqui, só para lembrar, existem 3 formas de CKMB, né, que já foi, num passado, o melhor marcador para necrose miocárdica, e hoje nós usamos muito para miocardites e outros quadros. Próximo, por favor. Aqui, só para ilustrar, né, o músculo cardíaco, a troponina, as suas 3 formas. Próximo, por favor.
Várias são as vantagens trazidas pelo uso desse marcador de necrose, chamado troponina. Então, diagnóstico de infartos que há 10 anos nós não conseguiríamos dar, hoje já conseguimos, né, ser muito mais assertivos. E é muito importante lembrar aos senhores que no momento em que um serviço troca de marcadores, eu vou ter um aumento no número de diagnósticos de síndrome coronariana aguda. Então, a diretriz ela traz para nós um número mágico, né? Então, um serviço que usava troponina convencional e passa a usar a ultrassensível, é esperado automaticamente um aumento de 20% nos casos de infarto, que não eram diagnosticados com o uso da troponina convencional anteriormente. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe um aspecto também prático para os senhores. Vou falar no próximo diapositivo também, se a troponina ela pode aumentar cronicamente, né? Mas aqui nesse slide é necessário como proceder em relação à curva enzimática, curva de troponina. Isso, as diretrizes trazem que vai depender do kit disponível no serviço. Então, quem trabalha na emergência, é muito interessante estar próximo do médico radiologista para saber, para conversar com ele sobre a tomografia de coronária. É importante o médico plantonista conversar com o laboratório do hospital que ele trabalha para ele saber qual kit que está sendo disponibilizado. Então, esse kit ele é validado com 1, 2 ou 3 horas. Né? Então, cada serviço pode ter um kit diferente do outro, e eu sabendo qual é o kit disponível, certamente eu vou utilizar melhor essa ferramenta propedêutica. Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, o ideal é que seja coletado em 0 e 1 hora. Existem alguns serviços e alguns trabalhos que mostraram que pacientes de muito baixo risco, numa dosagem única de troponina ultrassensível muito negativa, dá-se uma certa tranquilidade em relação à alta hospitalar. Agora, importante checar para a referência de cada kit desse que está disponível no seu serviço, como que você vai interpretar. O nível baixo, o nível alto. Então, conversar com quem trabalha no laboratório, que conhece bem o kit que está ali sendo utilizado, vai lhe ajudar muito em relação ao seu tratamento, a sua conduta diagnóstica em relação aos quadros de dor torácica e investigação de síndrome coronariana aguda. Em relação a essa dosagem, essa curva 0 a 1 hora, a diferença principal ela tem que ser absoluta. Se variou mais de 3 ou 4 vezes, considera-se relevante essa variação. Então, um diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Próximo, por favor. Aqui, rapidamente, um caso clínico, só para ilustrar isso que nós vamos falar agora. Então, seu JSS, 66 anos, com insuficiência cardíaca crônica. Chega na emergência com piora da dispneia. E a troponina foi pedida e está aumentada. Quais as dúvidas, né? Isso é infarto? Ou é uma descompensação da insuficiência cardíaca? Ou essa troponina aumentou pelo quadro coronariano? Ou é só a descompensação? Manda esse paciente para cateterismo, peço um ecocardiograma, trato a insuficiência cardíaca com ele internado, né? Próximo, por favor. Então, existe a evidência na literatura e na prática médica de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, existe um aumento crônico, pode haver um aumento crônico de troponina. Muito importante, então, correlacionar o eletrocardiograma desse doente, se existe algum sinal sugestivo de isquemia, né, algo agudo ou não. Além disso, comparar dosagens diferentes de troponina. Se houver uma variação menor que 20%, isso sugere troponina com elevação crônica, secundária à insuficiência cardíaca que está descompensada. Do contrário, se houver uma diferença maior que 20% nessas dosagens diferentes de troponina, esse processo pode ser caracterizado como muito provavelmente agudo. E aí esse paciente ele pode ter tido uma injúria miocárdica aguda. Tá, ok? Muito importante o próximo diapositivo, que a gente vai lembrar do aspecto mnemônico do site. Próximo diapositivo. Então, o meu doente chegou na emergência, na UTI, na terapia intensiva, e eu estou admitindo esse paciente. Eu tenho que estar atento não só aos sintomas, nessa dor torácica, se ela é típica ou atípica, mas eu tenho que ter
além dessa troponina elevada, um desses aspectos importantes para me ajudar no diagnóstico. Esse meu paciente apresenta dor típica, esse meu paciente tem exame de imagem associado a essa troponina, esse exame de imagem, um ecocardiograma, mostra uma alteração segmentar de contratilidade nova. Esse doente com troponina elevada tem também no cateterismo cardíaco algum trombo, ou esse doente com elevação de troponina tem alterações agudas no eletrocardiograma. Então, muito importante lembrar que o diagnóstico ele vai ser pautado não só na alteração desse marcador de necrose miocárdica, na elevação de troponina, mas na associação com um desses 4 itens abaixo. Próximo, por favor. Aqui, então, troponina elevada cronicamente é possível. Isso. Então, nós falamos, então, anteriormente, no caso do seu JSS. É possível, sim, então, ter troponina elevada cronicamente. E se a variação for maior que 20%, sugere que seja agudo, mas não obrigatoriamente se trata de infarto agudo, né? Então, por exemplo, se está lá, variou menos de 20%, a primeira dosagem veio com um valor de 2, a segunda, 2,2, aumentou 10% apenas, e a terceira dosagem, 2,3, isso é crônico, é uma insuficiência cardíaca. Essa troponina está elevada cronicamente, não se trata de um caso agudo, não é uma síndrome coronariana aguda, trata-se de insuficiência cardíaca descompensada. Próximo, por favor. Esse diapositivo é só para lembrar que troponina elevada nem sempre é infarto. Existem também outras causas, tá? Aí está um pouco pequeno, é só porque para ilustrar a quantidade de hipóteses diagnósticas que os senhores têm diante de uma troponina elevada. Então, eu tenho que sempre ter no meu raciocínio clínico que o meu doente com troponina elevada, eu tenho que ter outras alterações que se somem a esse marcador de necrose para que eu possa ter a certeza diagnóstica que se trata de um infarto agudo do miocárdio, né? Próximo, por favor. Então, até o Simpson, o Bart, ele sabe, troponina aumentada não é certeza de infarto, ok? Próximo, por favor. Aqui, rapidamente, só para lembrar os senhores, mais um, por favor. Só para lembrar que existe o que nós estamos falando, né? Em relação a infarto, existe a definição universal, que traz o infarto tipo 1, 2, 3, 4 e 5, né? O tipo 1, a instabilidade de placa, o 2, existe um desbalanço entre oferta e demanda, no caso de, por exemplo, de uma anemia e o doente que apresenta doença aterosclerótica, e uma anemia aguda por uma hemorragia digestiva alta vai implicar um desbalanço entre oferta e demanda, e eu posso ter um quadro de infarto tipo 2. O tipo 3, morte súbita, o quadro em que não houve tempo hábil para dosagem de marcadores de necrose, e esse doente teve uma morte súbita e fica como um diagnóstico de infarto tipo 3. É importante destacar que alguns doentes que tiveram diagnóstico de infarto tipo 3 com morte súbita, que são submetidos à necrópsia, e nessa necrópsia existe a evidência de uma placa rompida, esse paciente passa a ser não mais infarto tipo 3, mas infarto tipo 1, devido a uma placa que instabilizou nesse quadro de síndrome coronariana aguda. O tipo 4, relacionado à angioplastia, existe no procedimento 4A, 4B e 4C, são tipos de infarto relacionados ao tempo, né? Reestenose de stent, e o último caso, infarto tipo 5, relacionado à cirurgia de revascularização do miocárdio. Os próximos slides, eles vão falar isso que eu acabei de dar para os senhores como resumo, para a gente agilizar a apresentação. Próximo. 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 E aqui está falando do aspecto que eu falei para os senhores, né, do infarto tipo 2, e quando acontece uma hemorragia digestiva alta, e existe uma anemia aguda, redução da oferta de oxigênio, e isso faz com que você possa ter um infarto tipo 2 sem ruptura de placa, mas por um estado de hipovolemia. Próximo. Próximo. Aqui os 4A, né, que é imediato ao procedimento, né, da angioplastia. A trombose do stent é o infarto 4B,
e o 4C, quando ocorre a reestenose intrastente. Próximo, por favor. Aqui, só para lembrar aos senhores, um aspecto importante da emergência cardiovascular, é um quadro que acontece na terapia intensiva e também na emergência, principalmente cardiológica. O doente que chega com dor torácica apresenta alteração nos níveis de troponina e pode apresentar alterações agudas no eletrocardiograma. Esse paciente ele é encaminhado à cineangiocoronariografia e, no momento da realização do cateterismo cardíaco, a ventriculografia, que é o exame de jogar o contraste no ventrículo, mostra essa imagem característica aí de esse balão insuflado, né? Isso tem o nome de síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração quebrado. É uma patologia, uma doença que acontece, também faz parte do diagnóstico diferencial de dor torácica na investigação de síndromes coronarianas agudas. Próximo, por favor. Principalmente no sexo feminino, né, em uma faixa etária de 50 a 60 anos. Próximo. Aqui um pouquinho mais próximo, por favor, sobre troponina de alta sensibilidade. Ela traz, então, essa precisão no diagnóstico, né, e quanto mais a gente conseguir acertar o diagnóstico de infarto, melhor para o nosso doente, melhor para a evolução e prognóstico desse indivíduo, né? Então, já está muito bem sedimentado que existe uma sensibilidade superior à troponina convencional, num diagnóstico muito mais precoce, salvando muito mais músculo. Isso traz maior eficiência no tratamento dos doentes e injúrias menores no miocárdio podem ser detectadas muito mais precocemente na investigação de quadros de dor torácica. Próximo, por favor. Aqui, só para mostrar que as curvas, a curva da troponina ultrassensível, ela altera muito mais rapidamente que a da convencional. Próximo, por favor. Como, né, que a gente tem que utilizar esses biomarcadores, esses marcadores de necrose miocárdica, no caso aqui a ultrassensível, avaliar de forma quantitativa, utilizar os diversos algoritmos que nos ajudam a estimar risco de doente, direcionar melhor a nossa propedêutica, tratar melhor o nosso doente. Então, nós temos a utilização de vários aspectos, né? Analisar de forma quantitativa, algoritmos, scores. Próximo, por favor. E a melhor maneira, então, de usar isso, nós vamos associar essa anamnese, o eletrocardiograma, esses scores e os marcadores de necrose miocárdica. Próximo, por favor. Aqui, só para lembrar, né, os scores da Sociedade de Cardiologia, 0 e 1 hora, e os outros que existem. Próximo, por favor. Próximo. Como mensagens finais, próximo. O que nós procuramos minimizar, essa imagem ilustra bastante, né, um cateterismo cardíaco mostrando uma lesão grave num doente que chegou com dor torácica na emergência e, sendo adequadamente investigado do ponto de vista de anamnese, eletrocardiograma o mais rápido possível, coleta de marcadores de necrose miocárdica, preferencialmente troponina ultrassensível ou convencional, se não tiver no serviço troponina, que seja CKMB. E aí, consequentemente, esse doente vai ter um direcionamento correto para a unidade de terapia intensiva, realização de cineangiocoronariografia e tratamento percutâneo ou revascularização cirúrgica do miocárdio, para que ele possa ter um melhor prognóstico e um salvamento desse músculo que está em sofrimento. Próximo, por favor. Então, nós temos que abordar com anamnese minuciosa, eletrocardiograma e marcadores de necrose. Nós já falamos, e como mensagem final fica a lembrança de que a ultrassensível ela é superior, quando disponível deve ser utilizado, e lembrar sempre do bom senso aos emergencistas, a quem está na linha de frente no pronto-socorro, na terapia intensiva, diferenciar os quadros de dor torácica, lembrar dos fatores de risco, procurar ajuda de especialista, né, que esteja de plantão, caso seja clínico, e até a telemedicina pode ajudar no aspecto de eletrocardiograma à distância, os laudos hoje que ficaram bastante facilitados. Próximo, por favor. Aqui, ainda como mensagens finais,
É fato que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo e no Brasil. A hipertensão arterial tem uma alta prevalência, é importante fator de risco, tem que ser investigada e tem que ser tratada adequadamente para diminuir o risco de acidente vascular encefálico e de doença coronariana. Os fatores de risco, eles se associam frequentemente. A associação de fatores de risco aumenta o risco cardiovascular do meu doente, né? Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, mais eu vou diminuir o risco cardíaco do meu doente. Próximo, por favor. Os desafios, né, que ainda existem e que nós precisamos superá-los. As metas, existe uma dificuldade em atingi-las. Hoje existe uma baixa adesão aos tratamentos, infelizmente. O doente, ele não segue o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. Existe um atraso na busca pelo atendimento do pronto-socorro, isso é um desafio. Existe uma baixa persistência do tratamento, o paciente ele para de tratar, por isso a importância de investigar fatores de risco psicossociais, né? No caso da depressão, onde o paciente vai mais facilmente parar o seu tratamento cardiovascular. Existe uma pouca obediência às diretrizes, por isso que nós precisamos discutir cada vez mais momentos como esses, em que nós conseguimos trazer resumidamente e da melhor forma possível as informações para que os senhores possam ter acesso a essas diretrizes. Existe um grande desafio na implementação na prática clínica dessas informações e outro desafio é a necessidade de múltiplas drogas cada vez com menos efeitos colaterais e que sejam mais efetivas. Próximo. Estou terminando. E existem também, como mensagens finais e conclusões, as perspectivas, né? Que os nossos doentes possam ter melhores hábitos de vida, que nós possamos continuar numa maior divulgação de diretrizes, ter drogas mais efetivas, com melhor tolerabilidade, com efeitos pleiotrópicos. Próximo, por favor. Lembrar, né? Tratar do ponto de vista não medicamentoso, com mudança de estilo de vida do doente e tratamento medicamentoso para hipertensão, para hiperglicemia, para o tabagismo, para a obesidade, para a dislipidemia e assim por diante, abordando todos os fatores de risco cardiovasculares. Próximo. Aqui só lembrando, então, essa comunicação à distância com o cardiologista, ela pode ser muito efetiva e ajudar bastante na análise, na interpretação em tempo real dos eletrocardiogramas. Isso pode salvar miocárdio. Então, hoje a telemedicina na síndrome coronariana aguda, ela agrega muito a precocidade de diagnóstico, consequentemente, a efetividade de terapêutica. Próximo. Aqui, mais uma vez, né, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, que não fazemos e o que é impedido de ser feito. Aqui uma ilustração dos meus filhos praticando tênis desde cedo. Graças a Deus, são muito ativos e a gente tenta replicar isso para todos os nossos amigos, familiares e pacientes, para que eles possam viver com mais qualidade de vida e ter uma longevidade maior, vivendo com uma qualidade salutar. Próximo, por favor. Lembrar, então, nós estamos sempre à disposição de todos os senhores, com uma gama enorme de exames, além da coleta em casa, coleta no trabalho, realização de vacinas em domicílio. Próximo, por favor. Aqui é a nossa sede, todos os senhores estão convidados a uma visita para conhecer esse grande marco do Grupo Sabin. Próximo, por favor. Aqui o nosso parque, onde são realizados os nossos exames, com muito orgulho que nós temos hoje uma tecnologia bastante avançada que traz muita qualidade e segurança nos nossos resultados, fazendo com que o tratamento possa ser o melhor possível para os nossos clientes. Próximo, por favor. E era isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de participar e fazer essa troca de informações com os senhores e senhoras, e fico à disposição para quaisquer dúvidas em relação aos slides e às informações técnicas. Aqueles que precisarem das fontes, é só solicitar que eu disponibilizarei, e sigo à disposição dos senhores. Obrigado pela atenção e vamos em frente. Agora teremos
um momento muito brilhante com a grande amiga e excelente médica, professora, doutora Silvana Fael. Doutor, obrigada a você pela aula excelente. E gostaria de avisar que temos 2 perguntinhas do Márcio no Q&A. Ok. Aqui o Márcio Eugênio perguntou muito interessante sobre o aspecto da angina estável ou instável, em que eu me utilizo de algum marcador também para diagnóstico ou somente a clínica é suficiente? Márcio Eugênio, excelente pergunta. Então, nos quadros de coronariopatia, nós utilizamos na clínica, ela é sempre soberana, como você colocou aqui, mas eu posso lançar mão, sim, de marcadores, de biomarcadores, para que eu possa estimar o risco desse meu doente. Então, uma angina instável, eu posso ter análise laboratorial de proteína C reativa ultrassensível, os aspectos lipídicos desse doente e marcadores de necrose, como a troponina, para eu avaliar se esse paciente é uma angina instável de mais alto risco, para que eu possa empreender de forma muito mais assertiva e agressiva, o nome melhor é esse, o tratamento para que esse meu doente possa ficar estável. Então, se eu tenho um cuidado maior em relação aos fatores de risco, estimo melhor a instabilidade desse meu doente, eu vou poder lançar mão de uma terapêutica muito mais assertiva e conseguir obter do tratamento medicamentoso mais efeitos pleiotrópicos, principalmente sobre as placas ateroscleróticas desse doente. Então, se eu tenho um doente com uma placa, tomara que ela seja uma placa mais fibrosa, com uma capa mais grossa, com uma chance muito menor de instabilizar. Mas se eu tenho um doente que eu ainda não sei se a placa dele é uma capa, um núcleo lipídico bastante inflamado, uma capa fibrosa bastante fina, delgada, esse doente, se eu não estiver tratando ele de forma bastante agressiva e obtendo os efeitos pleiotrópicos do tratamento, principalmente através das estatinas, para estabilizar essa placa, certamente esse doente poderá evoluir pior se eu não tiver avaliado melhor esse risco dele, né? Essa angina que pode ser instável de mais alto risco. Vou ver aqui a segunda pergunta do Márcio Eugênio. Um idoso com hipertensão importante, em função do mecanismo natural adaptativo que possui para lidar com a hipertensão, eu devo me preocupar menos do que um indivíduo jovem também com hipertensão importante? Do ponto de vista de tratamento, Márcio, todos são importantes. Eu tenho que tratar de forma intensa a hipertensão, tanto do jovem quanto do idoso. Sempre ter atenção para aspectos importantes, né? Existem variações em relação ao paciente idoso. A cardiogeriatria, ela traz alguns aspectos peculiares desse paciente, principalmente da polifarmácia, o aspecto da hipotensão arterial desse doente, a doença aterosclerótica periférica, muito mais frequente. Então, eu tenho que ter esse doente, seja ele jovem ou idoso, eu tenho que lidar com essa hipertensão arterial da forma mais correta possível para que eu tenha essa pressão, essa hipertensão arterial controlada, para que eu possa minimizar o risco desse doente. Lembrando, como nós falamos na apresentação, a hipertensão arterial é o principal fator de risco para a doença aterosclerótica. Os pacientes que infartaram e que tiveram acidentes vasculares encefálicos, a maioria deles eram portadores de hipertensão arterial como principal fator de risco. Tá? Você agradeceu aqui pelas respostas, eu que agradeço pelas perguntas e pela atenção de todos vocês. Muito obrigado.